Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso tutorial de Giant 4, ou Jean 4. Meu nome é Gustavo Valdivieso, da Universidade Federal de Alfenas, aqui em Poços de Caldas, e hoje nós vamos falar sobre o básico das interfaces com o usuário. O Giant oferece para a gente duas categorias de interface com o usuário. Dentro dessas categorias existem várias subdivisões. Essas categorias são as interfaces executivas, são aquelas onde você executa comandos diretamente de um prompt de comando, que pode ser via texto ou gráfico, ou as interfaces bateladas, são aquelas onde eu passo uma coletânea de comandos e ele executa todas em ordem. As interfaces executivas permitem a execução de comandos através de diversos sistemas, né? O sistema gráfico do Linux, por exemplo, que é o X, ou o sistema de ambiente de janelas multiplataforma, que é o Qt, aplicações via web, o Windows 32, ou via terminal, que é o que nós vamos fazer hoje. Já a interface por batelada é aquela que permite que eu passe um arquivo com uma coletânea de comandos e, como eu disse, eles são executados na ordem que eles estão dispostos. Nós vamos fazer isso hoje também. Dentro dessas categorias, o que nós precisamos saber para a aula de hoje são apenas duas classes, que é a G4 UI Executive e a G4 UI Manager. E como sempre, nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos continuar exatamente de onde paramos no tutorial passado. O que eu tenho aqui é uma nova pasta, contendo um arquivo chamado tutorial 002 ao invés de 001, mas que é exatamente o mesmo arquivo, no mesmo lugar que nós paramos. Eu só inseri alguns comentários extras para quando vocês forem estudar e disponibilizei isso no meu GitHub. O endereço eu vou colocar na descrição do vídeo. Para facilitar a nossa vida, o que eu fiz foi criar um script de compilação. A gente costuma chamar esse script de .sh, né, de shell script, ou CSH, dependendo do shell que você usar. No Windows seria um .bat, B-A-T. E basicamente o que eu fiz foi pegar aquela linha que a gente ficava repetindo toda hora para compilação e colar ela aqui. Eu já substituí por o nome do arquivo desse tutorial. Eu não preciso mais ver esse arquivo. Tudo que eu preciso agora, ao abrir um terminal, é pedir para executar. Então, source compile.sh, e aí o nosso arquivo binário aparece aqui. E, se nós executarmos, tutorial 02, temos exatamente o mesmo resultado da aula passada. Vamos começar inserindo o sistema de comandos via terminal. E a gente faz isso com a classe G4 UI Executive. Vamos colocar aqui essa parte. Existe User Interface. Então, nós vamos criar uma interface com o usuário na forma de execução de comandos. Eu venho aqui depois do meu Run Manager. Eu vou desabilitar esse Beam On por enquanto. Lembra? Isso aqui é o que disparavam as partículas. Aliás, eu posso até apagar, vocês vão verem que eu não vou precisar disso. E o que eu vou fazer aqui é usar o meu auto UI Executive. Esse nome sou eu que dou. New G4 UI Executive. E aqui, no construtor dessa classe, nós temos duas opções. Uma é passar um outro objeto que já exista, mas o que interessa para nós é esse aqui, onde nós passamos o número de argumentos passados na linha de comando, o vetor com esses argumentos e o tipo de interface de usuário. Na verdade, o que são esses parâmetros? Quando a gente executa um comando da linha de comando do terminal, como aqui embaixo, eu posso passar, por exemplo, uma opção. Eu posso criar uma opção onde eu digo assim, se eu digitar -n, eu estou me referindo ao número de eventos, e se eu colocar -n 100,
eu quero que ele pegue este valor que está aqui, identifique que menos n é o número de partículas primárias, pegue esse valor 100 e coloque dentro daquela linha que eu tinha aqui, o beam on, para disparar 100 partículas. Poderia programar isso. Como que eu faço isso? Através essa herança lá da linguagem C, isso daqui não é nem C++, que é o argc, que são o número de argumentos ou a contagem de argumentos, e o argv, que é o vetor de argumentos. Por enquanto nós não temos argumento nenhum. E como eu faço? Eu venho aqui e vou criar aqueles dois caras. Então, int argc, de novo, isso aqui eu posso dar o nome que eu quiser, e char, 2 asteriscos, porque é um ponteiro, é um vetor de um vetor de caracteres, né? argv. Se você não sabe essas coisas, você pode simplesmente copiar daqui. Quando a gente abriu e fechou parênteses, é só copiar o que está aqui. A única coisa é que esse g_for_int que ele dá aqui é o int do C e do C++. Bom? E agora a gente passa aqueles dois caras aqui. Então, argc, argv. E aí eu vou pedir para ele começar uma sessão. UI Executive, Session Start. Salvei. Importante, antes de compilar. Toda vez que nós usamos o new, nós temos que usar um delete. Então, já que eu criei ali, nós vamos vir aqui embaixo, vamos dizer delete UI Executive. Pronto. Então, vou compilar e rodar. E agora, aconteceu uma coisa diferente. Eu vou expandir um pouco o terminal aqui. Ao invés de voltar para a linha de comando do Linux, nós voltamos para essa linha escrito idle, quer dizer que ele está esperando alguma coisa. Se eu digitar ls de list, igual no Linux mesmo, para ver as pastas, ele vai me mostrar um conjunto, ele fala aqui, ó, subdiretórios. Ele vai me mostrar uma lista de nomes de subdiretórios, mas na verdade, esses não são subdiretórios convencionais, como nós sabemos, como nós conhecemos diretórios de pastas e arquivos. São, na verdade, diretórios de comandos. Eles estão aqui para organizar comandos que nós podemos dar para o Geant. Então, por exemplo, você vai reparar que aqui nós temos run, que controla os runs, né? São cada iteração, cada experimento virtual. Eu posso entrar nessa pasta, run, e dou ls de novo. E ele vai me dar, se eu rolei um pouco aqui para cima para ver, mas ele está falando assim, essa pasta run tem um único subdiretório que é particle, eu posso entrar lá também, e ele está me falando, são comandos para user physics list, então ele já me dá a dica do que vai estar lá dentro. E eu tenho alguns comandos, além de subdiretório. Tem um único subdiretório, mas na maioria eu tenho comandos. E um desses comandos é esse daqui, chamado beam_on, que é o que a gente estava usando antes, lembra? Eu tinha assim, ó, acabei de apagar, mas eu tinha que o meu run manager, está aqui em cima, criando esse objeto manager. O run manager, eu dizia beam_on e o número de partículas. Agora, a gente vai fazer isso através de um comando. Então, eu estou aqui na linha de comando, e meu programa está em execução, minha simulação está rodando, e eu vou dizer para ele beam_on. Se eu apertar Tab, eu apertei Tab, ele completou, tá? beam_on 10. E ele rodou. Olha aqui, ó. Meus elétrons, lembra que a gente estava criando elétrons aqui em cima? Então, ele rodou meus 10 elétrons. Então, exatamente o que a gente vinha fazendo antes, a única coisa é que agora eu faço por uma interface do usuário. O que mais dá para fazer? Uma das coisas mais importantes aqui é controlar... exit, sai da simulação, mas eu não vou sair agora. Vou dar um ls para ver de novo. cd ... para voltar para o menu anterior. Aqui. Uma das coisas mais importantes é controlar as partículas primárias. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tem um menu aqui embaixo que é o GUN. Vocês lembram disso do tutorial passado?
aqui em cima no nosso programa, eu precisei criar uma particle gun, que era o que disparava meus eventos primários. Então aqui eu tenho o controle disso. Então, se eu vier aqui e dizer assim, gun, aliás, vamos entrar, né? cd gun. E vamos listar. Eu tenho nenhum subdiretório, subdirectories, nenhum. Mas comandos eu tenho vários. Então eu tenho como pedir uma lista de partículas disponíveis. Eu tenho como setar a partícula que vai ser gerada. Então aqui no meu programa eu tinha feito elétrons, mas eu posso querer mudar. Eu posso dar também direção de propagação, energia, momento, amplitude de momento, posição do vértice primário, etc. Número de partículas a ser geradas e assim por diante. Bom, vamos tentar, né? Eu vou tentar, por exemplo, mudar a partícula. Então, eu vou digitar aqui particle. Ao invés de elétron, eu vou disparar muons. Que tal? Vamos fazer aqui, ó. Mu mais. Se eu não sei o nome, eu posso digitar qualquer coisa. Se eu digitar aqui muon, ele vai dar uma lista gigante falando, ó, eu não sei essa partícula que você digitou aqui não, mas aqui estão os candidatos, aqui está o que eu tenho agora disponível. E se você procurar aqui no meio, você vai ver que, na verdade, o nome é mu+, desse jeito. Pronto. Vamos listar de novo aqui. E aí eu vou executar a minha simulação novamente. Então, eu vou sair de gun. Estou aqui no menu principal. Vou fazer run, beam on. Tá vendo? Eu não preciso entrar no run. Eu posso fazer daqui mesmo, de qualquer lugar, desde que eu use o sistema de pastas. Então, dentro da pasta run, tem um comando beam on. E eu vou pôr aqui 100, por exemplo. E olha que interessante. Não funcionou. Não funcionou. Em vez de disparar muons, eu tive elétrons de novo. Por que isso está acontecendo? Porque no tutorial passado eu não me preocupei muito com a interface. E a gente fez o menor programa que funcionava. Não necessariamente ele funcionava bem. Não necessariamente ele funcionaria bem com uma interface. Então, vamos sair daqui. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa antes de voltar para o programa. Eu vou entrar de novo no nosso programa. Vou dar ls antes de disparar partículas e mostrar para vocês que antes de disparar partículas, aquele menu gun não está em nenhum lugar aqui. Não está aparecendo. Só depois que eu disse run, beam on, a primeira vez, mesmo que seja uma única partícula, agora se eu pedir para ver, o menu gun apareceu aqui embaixo. Por que isso? Porque a particle gun não existia antes de eu mandar dispará-la a primeira vez. E isso aponta um erro, ela deveria existir desde o começo. Não é bem um erro, de novo, é uma limitação da primeira versão do nosso programa. Então, vamos ver o que é essa limitação, né? Para que a nossa interface funcione, eu preciso retirar algumas amarras, algumas travas que estão impedindo a gente de ter flexibilidade através da interface. Vamos aqui em cima no gerador de primários. Então eu tenho essa classe, myPrimaryGenerator, que deriva dessa outra classe, userPrimaryGeneratorAction. A gente viu isso no tutorial passado. E dentro dela nós tínhamos apenas um método que precisava ser sobrescrito, que é o método de gerar partículas primárias. Dentro eu criava uma particle gun, então new particle gun, e dizia que eu queria um elétron. Qual é o problema disso? É que toda vez que eu invoco essa chamada para gerar uma partícula primária, ele está criando uma nova particle gun com elétrons. Então, se eu passei alguma opção gerenciando lá na interface do usuário, gerenciando as características da minha partícula primária, quando eu coloco beam on e ele pede para gerar, ele ignora tudo aquilo e cria uma particle gun nova. Ele não consegue passar aquelas informações. Como eu corrijo isso? Eu não tenho que ter uma particle gun para cada partícula primária. Eu tenho que ter uma particle gun para a simulação como um todo. E eu faço isso criando um membro
para essa classe aqui, que é a classe dentro da qual a particle gun existe. Então vamos ver como faz isso. Vamos exercitar o nosso C++. Eu venho aqui, essa classe ela vai ser privada, então private. Privado significa que só membros desta própria classe vão poder ver o que eu vou fazer aqui. Nós vamos criar uma particle gun. E mais do que isso, nós vamos criar um vetor para a particle gun, que vai se chamar M minúsculo underline particle gun. Isso é uma notação que a gente usa, nem todo mundo usa assim. Algumas pessoas teriam colocado outro tipo de símbolo aqui na frente. Essa notação indica, esse M na frente indica que isso é um membro. Quando eu ver essa variável por aí, eu vou saber onde procurar por ela. Eu vou procurar ela dentro da declaração dos membros de uma certa classe. Então é uma indicação para mim que é um membro. Membros podem ser variáveis ou objetos, que são os derivados de classes, como é esse caso aqui. O problema é que agora eu não posso simplesmente copiar o que está aqui, esse new particle gun. Não posso copiar. Eu não posso dar new numa declaração de membro. O C++ não deixa fazer isso. Tem a hora certa de fazer isso. E a hora certa é dentro de um construtor. Então, se eu coloquei um membro aqui, eu preciso de um construtor. Então, a gente vai vir aqui, nós vamos criar um construtor. E, se eu crio um construtor, eu preciso também criar um destruidor. Como que eu faço isso? Pego o nome da sua classe. O construtor sempre é um método com o próprio nome da classe, não vai precisar de parâmetro nenhum por enquanto, e o destruidor é a mesma coisa, só que colocando um tio na frente. Cada um desses tem uma função. Então o construtor ele tem a função de construir a minha classe, de criar instâncias e definir valores iniciais para os meus membros, para os membros da classe. E o destruidor tem a função de liberar a memória, de destruir tudo que foi criado aqui dentro, incluindo nesse caso, esse ponteiro aqui. Então, você vai ver que nós vamos usar um new daqui a pouco. Toda vez que usa new, tem que usar delete. E o delete vai ficar dentro do destruidor. Então, vamos criar o construtor do destruidor. Vem aqui fora, então isso aqui é a declaração da minha classe. Aqui embaixo é a implementação. Posso até pegar essa linha aqui, só para evitar digitar tudo de novo, mas só o que eu preciso... Tem coisa demais aqui, nem sei se pegar essa linha foi. Eu só precisava dessa palavra. Só o que eu preciso é o nome do meu construtor. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ponto e vírgula, pronto. Isso é esse aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo, para o destruidor. Só que eu vou colocar o tiozinho aqui na frente, que é obrigatório. Por enquanto, tudo bem. Agora, eu preciso instanciar o meu objeto. Como eu fiz um construtor, eu preciso chamar o construtor dessa classe aqui. Não preciso, depende muito do compilador, não é que é obrigatório fazer isso, mas eu vou fazer por segurança, porque eu não sei aonde vocês vão compilar isso. A gente faz o seguinte, depois da declaração, eu dou 2 pontos uma vez só, e eu vou instanciar os membros. O primeiro deles é instanciar a classe mãe, que não leva parâmetro nenhum. Vou pôr uma vírgula. E o próximo é instanciar os membros desta classe filha, como, por exemplo, particle gun. Eu estou fazendo tudo isso por causa dela. Abre e fecha parênteses aqui. Não precisa pôr mais nada depois, é como se essas chaves comecem imediatamente depois disso. Mas aqui eu preciso pôr algo, porque quando eu crio algo dessa classe, particle gun, se vocês lembrarem do tutorial passado, está aqui na linha 80 agora, eu preciso passar a definição de uma partícula. O problema é que eu não quero, bom, eu poderia, né, passar o elétron. O elétron seria minha partícula inicial, a menos que algo aconteça. Então, eu vou copiar essa linha inteira, que está aqui, e vou colocar aqui dentro. E ficou um pouco grande, mas a gente pode organizar. Lembra que para o C++, tanto faz isso de ter linha ou quebra de linha, alguma coisa assim. O importante é o ponto e vírgula. Então, se eu apertar Enter algumas vezes, eu consigo organizar melhor o meu construtor. E aí dá para ver que eu tenho aqui a declaração, depois eu tenho o construtor da minha classe mãe, e depois eu tenho aqui, eu estou
instanciando, estou construindo este membro, aqui o Particle Gun, copiado direto do que a gente estava fazendo antes. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que eu só crio, onde que eu estou usando esse Primary Generator? Vamos lembrar? Olha aqui no meu programa principal. Dentro do My Action Initialization, eu chamava uma vez esse New My Primary Generator. E nessa uma vez que eu vou chamar, ele vai criar uma Particle Gun. Porque eu criei a Particle Gun dentro do construtor. E o construtor só é chamado uma vez quando o objeto é criado. Agora, essa classe tem uma memória que não é resetada, não é apagada a cada nova partícula que eu peça. Outra mudança que a gente vai fazer é que eu não quero que ele comece com elétron. Isso já é um bias. Vai começar com elétron. Claro, você pode querer começar com uma partícula qualquer, mas no nosso caso eu vou começar com o que o Geante trata como sendo o zero das partículas, a partícula nula, que é uma partícula fictícia chamada geantino. Pois é como se fosse um neutrino, mas é o geantino. Então o geantino é uma partícula fictícia que tem todas as propriedades identicamente iguais a zero. Então ela não interage com nada nem com ninguém. E aí, como eu sou obrigado a passar uma partícula para minha Particle Gun começar, eu estou passando o geantino. Agora, para acabar de consertar, dentro do Primary Generator, eu não preciso mais dessa linha. E todo lugar onde apareceu aquele Particle Gun que eu criei, eu vou substituir por m_particle gun, que é o membro dessa classe. Eu vou fazer isso usando a função de procurar e substituir. Eu posso substituir, na verdade o que eu quero é o contrário. Eu quero substituir o Particle Gun original por esse daqui. Posso usar aqui as opções de cuidado sempre não fazer o busca e substituição. Ele tem uma opção aqui que é para alinhar maiúsculas e minúsculas, exigir que elas sejam iguais e também para pegar só a palavra inteira. Se eu usar essas opções, não deve ter nenhum problema. Então tá aqui, não mudei nada no meu programa, simplesmente eu criei o construtor, o destruidor, para esta classe, porque eu precisei incluir um membro, eu precisei transferir a Particle Gun como membro dessa classe, da Primary Generator. Faz sentido. Meu gerador primário tem um gerador de partículas que dura dentro dele o tempo da simulação. Só falta agora, dentro do destruidor, garantir que eu vou liberar essa memória e devolver para o sistema operacional. Toda vez que eu dou new, eu preciso dar delete. Legal, então agora vamos ver se resolveu. Eu vou limpar a tela aqui embaixo, não esquece de compilar. Vamos rodar novamente. Eu vou dar ls e se tudo deu certo, nós temos Particle Gun desde o começo aqui. Eu vou pedir para executar run beam on 10 partículas só para testar. Olha só, mudou. Agora nós temos o geantino. E o teste final é saber se eu consigo controlar isso. Então, vamos lá. Gun, particle, mu, plus. Agora, eu vou mudar a energia. Gun, energy, 10 MV. Ele entende a unidade se você usar as letras corretas, maiúsculo e minúsculo corretamente. E aí, vamos rodar de novo? Vamos pedir beam on 10. Olha lá. Agora eu rodei até 10 muons positivos de 10 MeV de energia. Bem legal. Então está funcionando a minha geração, né, de meus comandos aqui para gerar partículas. Porém, vocês lembram que isso daqui quem escreveu fomos nós. Dentro do meu programa, eu coloquei aqui, dentro do gerador primário, cada vez que ia gerar um primário, além de pedir para a Particle Gun gerar um vértice primário, eu pedi para ele escrever essas informações aqui. Não precisa fazer isso. O Geante já tem a sua forma de reportar para o usuário o que está sendo feito. E a gente consegue ver isso na lista de comandos. Por exemplo, vamos supor que eu quero ver os runs.
Então, um run pode ter múltiplos eventos. O que eu estou vendo aqui, olha só, estou vendo runs diferentes, cada run tem um único evento. O que eu posso fazer é run verbose. Verbose é verbosidade. Essa palavra existe em português? Eu não sei. Verbose é o quanto ele fala com você. E se eu setar o verbose como sendo 1 e pedir para rodar de novo, você vai ver que algumas coisas mudaram. Antes de começar a escrever, olha o que ele fez. Ele disse aqui, ó, comecei aqui, tá? Ele me escreveu algumas coisas sobre o material e ele disse, esse aqui é o segundo run, porque eu já tinha rodado uma vez. Então, esse aqui é o segundo run e quando terminou, ele escreveu um run summary para nós, resumo do run, quanto tempo levou, né, e o número de eventos processados. Olhando aqui de novo, nós temos agora events. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Events, verbose 1. Vou mandar executar mais 10. Olha o que aconteceu agora. Agora, tem muito mais coisa escrita. Tem tanta coisa escrita, na verdade, que não coube. Mas ele começou a me falar informações do que está acontecendo com cada partícula. Me dizendo, ó, eu tenho um track, um traço de partícula. Cada track tem um track ID. Cada track tem um parent ID. Quem é a partícula mãe dessa? Quem é o processo? E assim por diante. Então ele está me falando aqui, ó. Eu tive vários tracks, vários traços no meu detector de diversas partículas diferentes e todos eles terminaram com esse stop encode 2 aqui, que a gente não vai ver hoje. Mas o mais interessante é, se eu tenho só 10 partículas que eu pedi para ele gerar no meu bin, quem são todas as outras? Cada número desse é uma partícula diferente. Então, para saber isso, nós vamos ativar mais um verbose, o tracking. Tracking, verbose 1. E agora, vamos pedir de novo, run, bin on, 10 partículas. E agora sim ele escreveu muita coisa. Na verdade, ele escreveu tanta coisa que eu não consigo ver aqui. E a gente vai ver daqui a pouco como lidar com isso. Mas basta saber que para cada track daquele, ele está me dando informação agora de quem é a partícula, quem é o ID, que ele já estava dando, quem é o pai, como essa partícula evoluiu dentro do detector, por onde ela passou, o volume, nós só temos um volume, lembra? Physical World, o volume físico do mundo. Qual foi o processo de cada passo e como ela foi encerrada. Então aquela linha que a gente estava vendo antes do evento está aqui embaixo. Ó. Ele só foi enchendo com mais informações. Primeiro do run, depois do evento e por último do tracking, interno do tracking. Ok, tudo isso é interessante e me ajuda agora a gerenciar melhor a minha simulação. Mas eu quero saber como passar comandos através de um arquivo. Essa agora é a próxima etapa. Como eu passo comandos para ele? Não precisa ser necessariamente de um arquivo. Uma outra forma, então, de passar comandos, como eu tinha dito lá no começo, é através da classe T4UI Manager, com M minúsculo. Mas dessa vez, eu não vou pedir eu não vou criar uma classe nova, como eu fiz aqui. Dessa vez, o que eu vou fazer é puxar de uma classe que ele já criou no momento em que no momento em que você começa a executar a sua aplicação, o Geant já cria para você um gerenciador de interfaces de usuário e isso fica num singleton. Né? No C++, um singleton é um objeto, é uma classe, na verdade, que só permite uma única instância, um único objeto. Ele já está instanciado na memória. Só que nós fazemos é pedir ele através de um membro estático. E a gente fez algo parecido no último tutorial, quando nós pedimos uma lista de física aqui. Então, quando eu pedi para ele fabricar para mim uma lista de física e passar isso para um ponteiro, eu vou fazer algo semelhante aqui. Vou vir aqui,
e vou dizer UI Manager é igual, na verdade, auto UI Manager. Ao invés de dar new, eu vou pedir algo que já existe dentro, referenciado nesse arquivo cabeçalho aqui. Então, de for UI Manager get UI pointer. A partir de agora, esse UI Manager, ele vai me permitir executar os mesmos comandos que eu digitava aqui fora. Porém, antes de continuar, eu vou fazer um pequeno desvio aqui, porque agora a gente tem duas coisas chamadas Manager. Uma para a interface de usuário e a outra para o Run. Então, para evitar confusão, eu vou vir aqui em cima, eu vou renomear todos esses Manager que estão sozinhos para Run Manager. De novo, eu vou usar a ferramenta de substituição. Eu vou substituir Manager por Run Manager. Prontinho. Agora nós temos UI Manager e Run Manager. Agora sim, sem perigo de confusão, eu posso vir aqui, UI Manager, Apply Command. E aqui dentro eu vou passar a mesma coisa que eu passava antes. Por exemplo, eu posso escrever simplesmente /run /bin on 10. Olha que legal. Então, o que eu vou fazer é, eu vou comentar essa interface por enquanto, e aí eu tenho que comentar também o delete aqui embaixo. Eu vou pedir apenas essa, e vocês vão ver a diferença. Vou voltar para o terminal, compila, executa. A diferença é que ele me deu meus 10 diantinos, mas aí ele volta para o terminal. Por que ele volta? Por que ele não parou? Então essa é a fundamental diferença entre essas duas classes. O UI Executive me permite executar comandos da linha de comando ou de uma interface gráfica até. Eu poderia, num outro momento, passar aqui para ele uma opção, dizer para ele um string, por exemplo, eu não lembro agora o nome das opções, mas algo como default UT ou alguma coisa assim, para dizer para ele, tem que olhar dentro da classe, né? Mas ele permitiria passar aqui uma opção, nesse type, para dizer se eu quero gráfico, web, ou quando eu não passo nada, ele entende que é via terminal. Enquanto que o UI Manager básico, sem o Executive, ele aceita os mesmos comandos, mas ele não para perguntar para o usuário, ele não cria aquele ambiente de comandos aqui no terminal. Ele ainda aceita comandos, só não tem aquele ambiente de comandos. Isso é útil para quando você quer disparar um comando daqui de dentro do C++ mesmo, mas também é útil para quando você quer passar esses comandos através de um arquivo de macro. Eu vou mostrar como fazer isso agora. Bom, primeiro, eu vou fazer um comentário. Quando nós passamos aqui no UI Executive, esse argc e argv, ele não está fazendo nada com esses argumentos, pelo menos não nesse formato terminal, nessa interface via terminal. Ele só usa esses argumentos quando você está passando para uma interface gráfica, e mesmo assim não para todas. Então, isso é um assunto para uma outra aula, mas basta saber que eu sou obrigado a colocar esses argumentos aqui, mas ele não está usando. Então agora a gente vai usar de fato esses argumentos, e eu vou usar da seguinte forma. Existe um comando que é o comando para executar um arquivo, chamar um arquivo de comandos. Esse comando não é run, então /control /execute. E aí aqui eu passaria o nome do arquivo. Então, como eu vou passar o nome do arquivo? Eu vou supor que o nome do arquivo é o primeiro parâmetro passado no meu vetor de parâmetros que veio aqui do meu main e que vem daquele exemplo que eu dei aqui da minha linha de comandos. Por exemplo, eu digitaria algo como tutorial 2 e aí teste, aqui é o nome do meu arquivo. Em geral, o Geant adota a extensão MAC de macro. Então, eu teria que ter esse arquivo criado em algum lugar. Para ele, o próprio nome do seu arquivo que você executou é o parâmetro 0
nesse vetor de parâmetros, e esse aqui é o parâmetro 1. Então, o que eu tenho que fazer é vir aqui e pedir para ele concatenar nessa string, logo depois desse espaço, o meu parâmetro 1, que possivelmente é o nome do arquivo. Eu faço isso com sinal de mais e eu converto, então, de forma string. Eu vou criar uma string do próprio geante, utilizando o meu vetor, então, arg, meu vetor de argumentos, em especial o 1, porque o 0 é o próprio nome do seu programa, então o 1 é o primeiro parâmetro mesmo, opcional que eu estou passando. E agora eu vou ter que criar isso, né? Então eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, e eu vou chamar de muon, por exemplo, 10 events, para eu saber que vão ser 10 eventos. O nome você pode dar o que você quiser, tá bom? Podia ser só muons, tanto faz. E aqui eu vou colocar /run /beamOn 10 para eu saber quantos são. E antes disso eu vou dizer que é minha partícula, /gun /particle new plus. Salvei. Vamos ver se funciona. Vamos ver aqui. Eu vou comentar de novo aquela linha do UI Executive aqui em cima. Eu só preciso do UI Manager nesse caso. Eu vou pedir para ele executar um comando, e esse comando é pedir para ele carregar esse arquivo, ou o que quer que seja que eu vou passar depois. O que envolve um risco, porque se o que eu passar depois não for um arquivo, vai dar problema. Mesmo assim, como está tudo sob controle nesse momento, então eu vou compilar e vou executar, só que ao invés desse teste aqui, eu vou substituir por muon. E veja que bonito, ele rodou aqui meus 10 muons. Pode ficar mais fácil de ver se eu direcionar isso com o próprio comando do Linux, esse sinalzinho de maior, direcionar para um arquivo output. Ou alguma coisa assim, output.dat. Ou txt, o que você quiser. Olha, apareceu aqui em cima. Está aqui a saída, o que ele escreveu no terminal, ele escreveu nesse arquivo texto para mim. E estão, depois daquele resumo todo que ele faz do modelo que está acionado, lá embaixo a gente vai encontrar os nossos 10 muons. Então, de fato, agora eu posso melhorar isso daqui e começar dizendo /run, /verbose, colocar todas as verbosidades aqui, run, event e tracking. E ao invés de 10, eu vou colocar apenas 1, tá bom? Vai ser suficiente para mostrar o que eu quero. Não preciso compilar de novo. E essa é a graça da coisa. O programa é o mesmo. Eu só mudei as instruções. Então agora, isso é uma interface com o usuário. Meu programa ficou interativo, mesmo que seja através de um arquivo. Eu vou rodar novamente. A saída ele escreveu no mesmo arquivo, basta clicar aqui em cima. Eu vou fechar o terminal. E agora, ficou um arquivo meio grande, mas olha a diferença. Em algum momento, ele começou a me escrever as informações, olha só, Event Manager. Ele escreveu aqui, ó, run 0 starts, e depois ele escreveu aquelas minhas 3 linhas que eu tinha pedido, que vocês já devem estar percebendo que não são mais úteis. Ele já está escrevendo bastante coisa sem precisar dessas 3 linhas, então a gente vai tirar daqui a pouco. E ele escreve track information. Então, now start processing an event. Então ele está falando, vamos começar. Ele dá todas as informações aqui, ó, vértice primário, a gente pediu 000 com tempo 0, uma partícula primária, e aí vai começar o evento. Bem escandaloso, com muitos pontos de exclamação. Então a gente vem aqui, ele fala a partícula é um ou mais, track ID 1, parent ID 0. O que isso significa? O ID 0 é o que não existe. Então, track ID 1, parent 0 significa que é a primeira partícula do meu evento,
e que ninguém é mãe dela, então ela é uma primária. Toda vez que você vê parent ID 0, significa que ela é a partícula primária. Depois nós temos a trajetória toda, a informação do track quebrada em passos. Quantos passos tem esse track? 175 passos. Cada um deles tem um tamanho em milímetros, então ele dá a coordenada XYZ em milímetros da partícula, começando do 000 no meio do detector. E aí, você vê que no primeiro passo ele andou 20 milímetros na direção X. Ele andou, no começo ele tinha 1000 MeV, ou seja, 1 GeV de energia, e daqui para cá ele perdeu um pouquinho de energia. Você consegue ver quanto perdeu, ele perdeu exatamente 3,69 MeV. Ele andou 20 milímetros, então isso aqui é o tamanho do passo. Aqui é o tamanho total do track, então é o acumulado, né? Repare que aqui de zero, um passo, partindo do zero, o primeiro passo foi 20, ele andou 20, depois ele andou 55,2, então somado no 20, 75,2 e assim por diante. Aí nós temos o next volume, então qual é o próximo volume onde ele vai entrar? Está falando do physical world, lembra disso? Nós demos esse nome. Esse nome é uma string que nós criamos, e eu falei lá no primeiro, aliás, né, no tutorial anterior, que aquela string servia para identificar depois por onde a partícula estava passando durante o tracking. Apareceu aqui. E depois o nome do processo, isso aqui vem lá da physics list, e que são os processos físicos. Vamos ver que interessante, ó. No começo, ele marca o processo como initial step, porque é só um ponto inicial, não tem nada físico acontecendo. O primeiro step de verdade é o step 1. E aí, ele perdeu esse tantinho de energia. Está aqui o DE, quanto que ele perdeu de energia? Quase 4 MeV. Ele perdeu como? Ele perdeu por uma ionização causada por muons. Claro, porque é um muon, né? Mas ionização de quem? Do meio. Então, esse cara aqui ionizou o meio, ele criou um elétron, que não está aqui ainda, mas você vê o nome do processo aqui, você sabe que ocorreu uma ionização. E, aliás, eu selecionei aqui, você pode ver que ocorreram muitas ionizações. Basicamente, só ionização aconteceu aqui. Depois, no próximo passo, nós tivemos um espalhamento colombiano, um Coulomb scattering. E aí a gente vai indo, a partícula vai perdendo energia, e aí como que ela desaparece do meu detector? Lá na frente, com bem pouquinha energia, a partícula ficou lenta o suficiente, ela parou de andar no meu detector, e aí deu tempo dela sofrer um decaimento. Então ela decaiu. Guardem isso. Então esse foi o track ID 1. Agora eu vou fazer o seguinte, olha o próximo track. É um elétron. É um elétron com ID 154. E quem é o pai dele, ou a partícula mãe? Track ID 1, que é a minha partícula primária, que estava aqui em cima, cuja mãe não era ninguém. É esse cara. Ou seja, na verdade, não é um elétron, aliás, é um positron, né? Isso é um positron. Quem é esse positron? Cujo track ID 154 aparece aqui. Esse cara, ele muito provavelmente é fruto do decaimento do muon. Quando o muon mais decaiu, ele decaiu em um neutrino, na verdade em 2 neutrinos, né? E um positron. Esse cara aqui é fruto. Como que eu sei se ele é ou não? Compare a posição. Vamos olhar aqui, ó, na nossa tabela, onde que está x, y, z. É o segundo, terceiro e quarto parâmetros. Então, jogando aqui embaixo, nós temos o x, y, z dele. Ó, eu sublinhei aqui, já apareceu aqui embaixo. Minha partícula tinha ficado parada por um tempo, porque ela ficou com pouquíssima energia, decaiu, e agora esse cara aqui foi criado exatamente no mesmo ponto. Então isso confirma para mim que esse positron é o fruto do decaimento. Não só ele é filho daquele track, como ele foi criado no mesmo ponto. E aí, ele anda um pouquinho, faz 2 Bremsstrahlung, ele anda bem pouquinho mesmo, e depois ele morre por aniquilação. Então, quando ele aniquila com um elétron do meio, ele provavelmente produz um par de raios gama.
Quem é o próximo track? Gama. 158, filho de quem? 154, está aqui. Eu tenho um gama aqui. E se eu procurar lá para baixo, eu provavelmente vou achar um outro gama. Mas agora começa a história desse gama. E assim por diante. A história desse gama, ele fez 3 espalhamentos Compton. E se você olhar aqui para baixo, você vai ver que ele foi... Aqui, eu tenho 1, 2, 3 elétrons, todos filhos do track 158, que é esse raio gama aqui. Depois desses 3 elétrons, e eu tenho várias outras, olha só, várias outras partículas que espalharam por causa daquele gama, todos filhos do 158. Em algum momento eu tenho o track 159, que é outro gama, e assim a coisa toda continua. E eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse parent ID aqui e mandar buscar pelo parent ID 1. Todas as partículas filhas do meu track 1. Você vai ver que a próxima é aqui, ó, um antineutrino do muon, viu? Falei que ele ia ser criado no decaimento. Você pode ter certeza que a localização é a mesma, o vértice é onde o muon decaiu. Também temos, logo aqui embaixo, os elétrons de ionização. Aí vai começar uma cascata. Então isso aqui é a ionização feita pelo traço do muon, né? Acaba ali, mas tem outras. Mais para frente no arquivo, dá para ver aqui que eu tenho outras. E aqui eu tenho, ó, meu neutrino eletrônico, que também veio. Então, bem legal. Essa informação de track. Esse arquivo não está no formato mais útil possível, mas eu tenho informação dele aqui. Mais para frente a gente vai ver como gerar um arquivo de dados propriamente dito com algumas dessas informações, ou todas, se você quiser. Para terminar, vamos ver como manter as duas coisas juntas e evitar que o meu programa quebre, que eu tenho algo corrompido aqui, porque eu posso, por exemplo, executar o meu programa sem passar nada para ele. E aí ele vai me dar um erro, falando que teve que abortar, porque eu prometi que eu ia passar algo, mas na verdade eu não passei. Não tinha nome nenhum depois. Então, esse vetor está vazio, ele não existe. Então, o que eu faço? Então, nós vamos vir aqui e dizer que se a minha contagem, o número de argumentos, argument count, argc, se isso for exatamente igual a 1, então um único argumento é o próprio nome do arquivo. Então, se eu não tiver mais nenhum outro argumento a não ser o nome do arquivo, eu vou dizer para ele criar este objeto, que é o UI Executive, e aí eu preciso pegar o delete e passar aqui para dentro desse if também. Por quê? Se eu vou usar esse new somente quando essa condição for verdadeira, eu preciso colocar o delete aqui dentro. Senão, aqui fora eu vou tentar apagar uma coisa que eu posso não ter criado, caso essa condição fosse falsa. Caso eu não entre aqui nesse if, como é que eu apago uma coisa que eu nunca criei? Então, se eu criei dentro do if, eu preciso destruir dentro do if. A menos, é claro, que eu fosse usá-la depois, que eu tivesse uma outra forma de ter certeza que ela foi criada. Mas, por enquanto, essa aqui é a melhor solução. Então, se eu tiver mais do que um argumento, então eu vou pegar esse argumento e passar ele como um arquivo. Ok? Salvou. Vou limpar minha tela. Compila. E primeiro eu vou executar sem nada. Está aqui o nosso terminal de comandos. Vou sair. Agora eu vou executar passando o arquivo de muons. E ele executou o meu evento de muons aqui. Muito bem. É isso por hoje. Está aqui a versão final do arquivo. Eu vou fazer uma última propaganda aqui. Eu criei uma pasta no GitHub para compartilhar esses exemplos prontos com vocês. Vou mostrar. github.com/GustavoGX, que é o meu usuário, /Jean4-tutorial. O endereço eu vou colocar na descrição do vídeo. Você entrar aqui, você vai ver que nós temos a pasta do tutorial 001 e agora com o tutorial 002 também você pode vir aqui e pedir para fazer um download do arquivo zip
e sempre ter a última versão do que nós estamos fazendo. É isso por hoje. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo útil esse tutorial e qualquer dúvida não hesitem em entrar em contato comigo. Muito obrigado e até a próxima.